Jogos que tinham de tudo para ser o melhor. Tinha tudo para serem lembrados, mas que se tornaram um fracasso e hoje estão esquecidos, estão abandonados. Jogos que marcaram a história do Roblox, porém não conseguiram evoluir, tudo por conta da negligência de seus criadores, falta de compromisso que custaram a sua criação, que fez jogos grandes se tornarem mero lixos. O que aconteceu para que jogos assim fossem desprezados e odiados pela sua comunidade? Quais os motivos pelo qual jogos com grande monopólio, dinheiro, fama viessem a cair no esquecimento? Será que para esses jogos ainda tem salvação ou está totalmente destruídos? Existem diversos jogos que nos marcaram, que fizeram acender aquela chama de voltar a jogar Roblox, que quando foi anunciado, todos ficaram hypados. Jogos assim são comuns hoje em dia, mas antes não. E a cada dia esperávamos algum jogo bom. E assim foi também com o Project Slayer. No início, o jogo chegou a cerca de quase 300k de players, mas com todo esse sucesso, eles tiveram que fechar o jogo logo após o seu lançamento, por conta de vários motivos que forçaram o fechamento do jogo. O Project Slayer era como se fosse o grande Piece, só que em um jogo de Kimetsu, bons gráficos, mecânicas diferentes para aquela época. Era um jogo extremamente raro para aquele tempo no Roblox, já que não tinha tanto jogo bem feito, e o Project Slayer chamou a atenção de todo mundo logo no início, que esperava um jogo bom há muito tempo, e ainda mais de Kimetsu, que naquela época só tinha o Demon Fall. Porém, o jogo começou a ficar repetitivo, os mini updates que vinham não traziam absolutamente nada de novo, e a partir daí o jogo começou a se tornar repetitivo. Só entrava no jogo para pegar spins e derrotar boss, era só isso que dava para fazer no jogo inteiro. Eles cozinhavam tanto o update que os jogadores foram saindo de pouco em pouco do jogo, voltando apenas quando o jogo lançava algum update que vinha algo interessante. Um desses problemas que forçaram o jogo a fechar as portas foi a má otimização do jogo, tanto no PC quanto no mobile, e muito pior para os mobiles, já que não tinha como jogar por conta de um bug na hitbox dos NPCs, isso quando o jogo foi lançado. O FPS no celular ficava lá embaixo, o jogo só rodava em celulares melhores. Pessoas com seu Nokia tijolão não conseguiam jogar de jeito nenhum. Daí teve-se uma queda muito grande de players no seu início, já que a comunidade do Roblox em sua maioria são mobiles e o jogo já tinha uma má compatibilidade para esses dispositivos móveis. E o que trouxe a morte do Project Slayer foi apenas um fator, sua falta de atualização. O jogo ficou com mais de 4 meses sem atualização, só trazendo mini updates, mas nada do tão esperado Update 1. O Update 1 chegou e trouxe com ele um gás a mais para o jogo, trazendo de volta seus jogadores, porém não adiantou de nada, já que depois o jogo veio ter outra queda. E sabe o motivo? Demora para atualização. Depois de longos meses, o Update 1.5 veio novos bosses como Doma, Uzui e diversas outras coisas, como também o clã quebrado, mas que também não foi o suficiente para reerguer o jogo novamente. A salvação? Project Slayer 2. O dono do Project Slayer está trabalhando em outro projeto e deixou o Project Slayer 1 abandonado. Trouxe poucas atualizações, porém a salvação deste jogo pode ser sua continuação, já que irá trazer o jogo ainda melhor, com tudo melhorado, mecânicas, memoirs, inspirações, tudo que tem direito em um jogo de Kimetsu. Um dos melhores jogos do Roblox, sem sombra de dúvida, mas como um fim chega para todos, para ele também não foi diferente. Shindo Life, ou Shinobi Life 2, foi um jogo que marcou geração. Com sua chegada no Roblox, o jogo logo foi um sucesso. Não tínhamos jogos como aquele, e ainda mais de Naruto. Os jogos naquela época eram muito crus, na verdade, não tinha muitos jogos de anime, de RPG. Daí surge o Shindo Life, esse jogo extremamente parecido com o Naruto. Essa semelhança tão grande com o anime que o fizeram crescer tão rapidamente, alcançar números astronômicos em seu lançamento. Ele por muito tempo foi um dos jogos mais jogados, jogos de anime do Roblox. Todos queriam ser um Jinchuriki, todos queriam viver dentro do universo de Naruto, e o Shindo Life trazia essa imersão com vilas, com jutsu, com bijus idêntica ao do anime. Daí não tinha como não gostar e se apaixonar por um jogo tão bem feito assim. O jogo era bem fácil de farmar, sua Genkai era muito bem feitas. Quem não queria ter um Sharingan? Real Games acertou em cheio com esse jogo, um acerto tão grande que eu duvido que outro jogo fará tanto sucesso como o Shindo Life fez. E não tô falando de gráfico ou número de jogadores, eu estou falando de lembranças, momentos inesquecíveis que esse jogo proporcionou. Quem não lembra da sua primeira biju? Quem não lembra do sofrimento que era para entrar num server de um YouTube? Quem irá esquecer dessa adrenalina, desse sufoco? Esse foi um jogo sem igual.
mas para nossa tristeza, o jogo fez diversas escolhas erradas que trouxeram a morte do nosso tão amado Shindo Light. O jogo, mesmo depois de ter fechado e ter alterado tudo, como os Jutsu, os campeões e as Bizarres, que foi um dos pontos principais do jogo para ter tanto sucesso, mesmo depois da volta, o jogo teve uma grande queda. Porém, o jogo ainda se manteve, apesar de muitos jogadores antigos não voltarem para o jogo. Mesmo assim, ele não caiu no esquecimento, até os donos cagarem o jogo colocando coisas de outro anime em um jogo de Naruto. E esse foi o fim dele, apesar de gente ainda jogando, mas não é como antes. Um diamante a ser lapidado. Esse poderia estar no top 1 dos jogos de anime. Um jogo que me fez ficar horas e horas farmando. Ele era um jogo extremamente viciante e diferente de tudo que tínhamos visto antes. Chegou com uma proposta inovadora, que logo conquistou muitos fãs. Mas como tudo não são flores, esse jogo veio a se tornar esquecido. E hoje ninguém o joga mais. Ele está totalmente abandonado. Pixel Peace. Criado em 12 de 3 de 2023, esse jogo veio com uma proposta diferente, mas que todo mundo veio a gostar. Ele era diferente de One Piece que existia, e é isso que veio a ser o seu diferencial. O jogo logo se tornou bastante famoso e rapidamente fez sua comunidade, juntando beleza e uma boa otimização e diferentes mecânicas, como pegar o haki. Tudo era feito de pixel, e para falar a verdade, batia em muitos jogos com gráficos melhores. As frutas eram bem feitas, o farm não era enjoativo, isso Pixel Peace acertou em cheio. O jogo era muito divertido de farmar, pegar fruta, que era um dos objetivos principais de quem entrar pela primeira vez dentro do jogo. Pegar itens escondidos como as espadas que você conseguia lá na Ilha do Bug. Diferentemente dos jogos Budget Beat, Pixel Peace tinha algo que o deixava na frente dos outros, e era suas mecânicas, como para você pegar o haki, precisava derrotar um boss marmaco gigante em uma ilha especial. Era muito divertido, ele ficava aparecendo a cada 20 minutos. Se eu não me engano, se você derrotar ele 3 vezes, você conseguia o seu haki. Isso fez com que o jogo se tornasse tão especial, foi o que fez todos gostarem dele, mas foi aí que começou a desmoronar tudo. O problema que fez o Pixel Peace deixar de existir começou a aparecer. Para você conseguir o haki V2, precisava derrotar muitos NPCs da ilha do Arlong. Depois de derrotar todos os NPCs, você ganhava um pote, e nesse pote poderia vir alguma cor de haki. Esse era o haki V2. Mais diferente do PC pro mobile, os mobiles não conseguiam utilizar esse pote, não conseguia estar conseguindo o seu haki V2, não conseguiam ter a sua cor de haki por causa de um problema, de um bug que acontecia. Foi daí que a comunidade foi e cobraram eles, e eles resolveram se pronunciarem, dizendo que iam trazer a solução junto com o novo update. O update 1, a queda do Pixel Peace. Esse update gravou a morte do jogo. Essa era a atualização para resolver todos os bugs, só que foi totalmente o contrário. O que era para resolver trouxe ainda mais bugs. Fecharam o jogo na tentativa de conseguir resolver os problemas, e depois de um tempo, resolvendo todos os bugs que tinham dentro do jogo, eles reabrem novamente, só que para todos jogarem. Várias pessoas ansiosas pelo retorno do Pixel Peace, enfim, poderiam jogar sem nenhum problema. Isso era o que achávamos. O jogo veio cheio de bugs, não mudou literalmente nada, e o Pixel Peace foi perdendo a sua comunidade de pouco em pouco. O jogo bastante promissor veio a ser destruído. Esse sim tinha o meu respeito, mas infelizmente o jogo foi fechado e hoje ninguém o mais joga. Depois de com pouco tempo de lançado, o jogo veio a se acabar. E para quem assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa o likezão e se inscreve.